Agora esta chamada está sendo gravada. Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estudo este realizado, ouvido pela Cidade Espírita, Obreiro do Senhor, de Curitiba, Paraná. E nós gostamos sempre de comentar no início, né, que o nosso estudo ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E as pessoas que nos assistem aí pelo canal do YouTube, se assim desejarem, pode adentrar lá no nosso site, que é www.obredosenhor.org.br, e lá encontrarão caminhos, links, todos os procedimentos para as pessoas conseguirem o link no dia dos estudos. E também lá no nosso site encontrarão aí as playlists dos estudos anteriores, também da Revista Espírita e outro material para aquelas pessoas que gostam de estudar a filosofia espírita. Estou dando continuidade ao nosso estudo. É um estudo contínuo, né? A gente começa e vai estudando, não temos um tempo determinado, a gente vai estudando de acordo com o conteúdo que a gente consegue apresentar naquele dia. E nós estamos aí no estudo 47 dessa nova apresentação aí de 2024, 2025. E nós estamos aí no capítulo 10 da terceira parte, que fala da lei da liberdade. Então, semana passada, nós já iniciamos esse capítulo, um capítulo bastante longo até, bastante longo. E dentro da lei de liberdade, hoje nós vamos estudar um outro item que é bastante interessante, né? Que é a fatalidade. Na questão 851, Kardec pergunta aos espíritos: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E nesse caso, que vem ser do livre-arbítrio? Então, os espíritos respondem: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição que vem se achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem ou mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo flaquear, o bom espírito pode vir em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. O espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de qualquer feia. Interessante essa resposta, né, que ele vai colocar ali, que deixa bem claro, né, que quando ele fala assim, daquelas provas, questões físicas, aí, né, o meio onde você vai reencarnar, as relações, as situações, mas as questões morais, não, né, que nós temos nosso livre-arbítrio. Então não existe fatalidade do espírito vir aqui, vir com predestinado, por exemplo, a matar ou fazer alguma coisa mal, não. Isso é do livre-arbítrio de cada um. E então
não existe essas questões, né? Porque ele é bem claro, e ele coloca sempre a questão da vontade, né? De conservar de qualquer peia, né? Nós temos que ter essa vontade de dizer, não, mas veio acontecer, tem que ser assim, não. Nós temos aí a nossa vontade, né? Na 852, interessante o Kardec, né, que ele vai se aprofundando na resposta para tirar o máximo possível das informações sobre esse tema, né? E ele coloca ainda, ó, há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhe estará no destino o infortúnio? Olha aí, muitas vezes muitas pessoas acreditam nisso, né? E olha que os espíritos respondem. São talvez provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino, porque as mais das vezes é apenas consequências de vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te aflige, e já bastante consolado te sentirá. Aí o Kardec faz um comentário, né, sobre essas respostas iniciais aí desse tema, né? As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem mal-sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também ou é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando mais. Sabe que nessa resposta aqui, e às vezes a gente percebe claramente as pessoas que às vezes vêm buscar ajuda na casa espírita, né? E tá certo, nós temos que ajudar e temos que colocar aqui, não estou dizendo nesse sentido assim. Mas, normalmente, as pessoas vêm sempre culpando os espíritos, obsessores, fatalidade. E, e toda essa resposta aqui, a gente fala assim, às vezes tem que fazer uma análise mais profunda do que está acontecendo em torno de nós para saber se isso realmente não é alguma coisa que nós estamos atraindo aí pela nossa atitude, pelos nossos caminhos que estamos seguindo, né? E, claro, buscar ajuda, que nem ele fala aqui, mas nós temos que repelir essas ideias e continuar seguindo a nossa vida, né? Só um comentário, Pereira, você falou em relação às pessoas que a gente atende nas casas, na casa espírita, né? Ou nas casas espíritas, nesse caso. É importante até são várias questões, até colocar para as pessoas as possibilidades, né? Começando até dessa análise profunda que você falou, da questão de um planejamento reencarnatório, né? Porque as pessoas não têm noção. Então, o que acontece? Tem um planejamento reencarnatório que nós mesmos, na verdade, né, ajudamos a programar, e que, quando a gente está aqui, a gente se esquece completamente, não podemos lembrar do que foi programado. E muitas vezes inclui esses sofrimentos como provas, né, como expiações. E isso realmente é o que acontece, que as pessoas procuram algo para justificar. Por que acontece isso com elas? Muitas vezes se vitimam, né? Se vitimizam e aí reclamam e culpam, acham um culpado, procuram achar um culpado, né? E no caso, tem que entender, né, que muitas vezes não só é essa questão programada e a pessoa tem que seguir em frente, se esforçando, e também entender que depende das decisões dela, né, tomar o caminho correto. É perfeito que você coloca, é isso mesmo, só que assim, a gente sempre tem que, por isso que o atendimento da casa espírita, seja no grupo de obsessão, qualquer outra atividade,
Ele não pode ser estático, só de lugar e simplesmente ajudar, né? Tem que ter tudo isso que você falou, uma orientação para que as pessoas compreendam isso de uma maneira mais profunda, né? Porque será que também, claro, que ele coloca aqui no texto inteiro, existe tudo sim, essas escolhas que nós fizemos, ou essas programações que nós ainda necessitamos passar para a nossa evolução, mas será que também muitas coisas, que ele coloca no texto aqui, muitas coisas não foi a nossa própria atitude agora, na vida atual também, né? De não aceitar mudança, de não aceitar. A gente vê, às vezes, as pessoas ligadas com mediunidade, sabe disso. Aí, às vezes, ela tem que passar por certas dificuldades para que ela seja, vamos dizer assim, aceita a decisão de ir numa casa espírita e começar a estudar para utilizar a mediunidade para trabalhar na casa espírita, e ela não aceita. Então, ela vai Bem culpar comum quem, isso. né? Bem comum isso. Então, e ela vai culpar quem? Culpar os espíritos que estão atormentando? Ou a própria decisão dela, né, que é o livre-arbítrio, que ele coloca no começo, escolher, né? Então, também tem essa questão aí, né? Então tem que ter uma coisa assim que tem que ser bem orientada, e a filosofia espírita nos esclarece sobre essas questões todas, né? Por isso que nós estudamos. Né? E o que você falou ali, a vontade, nossa, tem tudo a ver com isso, que tem a ver com o livre-arbítrio. O que a pessoa decidir vai refletir do como ela vai viver. É realmente como ela escolher viver, né? Porque é pela vontade dela se esforçar e tomar o caminho correto, não é? Isso aí. Na 853, olha que aqui vai colocando, né? Vai aprofundando. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Olha aí, ó. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte, ué. Chegando esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podereis furtar-vos. E o Kardec faz uma pergunta sobre esse tema. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não. Não parecerás, e tem disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal qual existência. Isso a gente tem alguns exemplos disso, né? Até mesmo de acidentes de aviões, que às vezes morre todo mundo e uma pessoa sobrevive. Acidentes de carro, essas questões assim que ocorrem, né? Porque realmente não era aquele dia, não era aquele momento, não era aquela maneira de morte, né? Então é bem interessante mesmo a gente pensar nisso, né? E quando chega o dia, não tem jeito, né? Chega a hora que ele fala, é fatal, não tem como. 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as preocupações que tomemos para evitá-la? Olha que pergunta, né? Bom, se já é fatal, então para que eu fico? E olha a resposta. Não, visto que as preocupações que tomais vos são sugeridas, com o fito de evitar a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Oitocentos e cinquenta e cinco. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e de tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que corres, cogitas, mais ou menos seriamente, de ter melhorares conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Sobrevivendo o mau espírito, digo mal, sobretudo mal,
que ainda existe nele. Entras a pensar que, do mesmo modo, escapará a outros perigos, e deixas que de novo tuas paixões se desencadeiam. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade de vossa existência. Se examinardes as causas e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre sua consequência teria sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento dos deveres. Deus, por essa forma exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Isso é um fato. Eu já vi pessoas, assim, por exemplo, que tinham uma vida, às vezes, meio assim, desregrada, tal, cheia de hábitos, vícios, e de repente sofre uma quase morte, que nós falamos aí, né? Que sofre aí de repente dá um infarto, quase um infarto ali e tal, e fica de. Aí a pessoa muda completamente. Que tá falando, algumas pessoas ela vai cair na, né? Ou algum acidente, né? A pessoa passa um susto, um acidente aí de carro, coisa assim, que quase que todo mundo. Aí ela faz se relembrar essas questões assim que ele fala. Que ele fala, espírito cair em si e se emendar, né? Fala, opa, peraí, eu tenho que modificar, né? Eu já vi algumas situações dessas. Assim. A pessoa mudou depois de ter passado por algumas experiências difíceis, assim, né? De perigo. Outra também não, né? Que a gente coloca, né? Tem as pessoas que continuam a mesma coisa, mas muitas pessoas se modificam. 856. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? Sabe que o gênero de vida que escolheu expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo e que, se Deus permitir, não sucumbirá. 857. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos, seus protetores, que assim adverte para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalece a coragem no momento que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou, e que sabe ter que cumprir. 858. Por que razão os que pressentem a morte temem geralmente menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que pressente pensa mais com o espírito que com o homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera. 859. Como todos os acidentes que nos sobrevêm, né, no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? São de ordinário coisas muito significantes, de sorte que vos podemos prevenir deles, e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagrada os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolheste. A fatalidade verdadeiramente só existe quando, ao momento que deveis aparecer e desaparecer desse tipo. Ele vai repetindo essa questão, né?
E o Kardec faz a pergunta A. Haverá fatos que forçosamente devem dar-se, que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? Ah, mas que tu vistes e pressentistes quando no estado de espírito fizeste a tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumo dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticastes por tua livre vontade, de tal sorte que, se não houvesses praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão o resultado de tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir na moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Aqui também é bem interessante isso, eu já comentei aquela hora anteriormente ali, né? Então não é que as coisas que estão acontecendo aqui é tudo culpa, não, que eu devo, não. É aquelas coisas da vida que realmente tem importância, quando ele fala nas questões da parte moral, né? Capaz de não mexer na parte moral. Porque senão a gente fica colocando ali que é meu Deus, eu fiz isso. Caí ali porque eu fui negligente de andar ali, caí. Não, foi que estava escrito cair. Não é bem por aí o caminho. 860. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Ó, pergunta, né? Pode-o ter aparente mudança na ordem dos fatos estiver combinado na sequência da vida que escolheu. Acresce que para fazer o bem, como ele cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultando-lhe impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Porque senão, se a pessoa não acreditar nisso, que as coisas veem daquele jeito e tem que ser exatamente daquela maneira, e, e o que ele coloca aqui, se a gente nós mudarmos, compreendermos e aprendemos as lições e desejarmos, nós podemos mudar no sentido disso. Isso que ele coloca aqui para ficar bem claro isso também, né? Porque senão diz, para que eu vou me esforçar, né? Para que eu vou querer ser melhor? Né? Então, se você realmente mudar e entender e cumprir a lição, você pode mudar, sim, a maneira, o fato das coisas que acontecem em torno de você. 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que veria a ser assassino? Olha aí essa pergunta interessante também. Não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que o crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticar. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade do livre-arbítrio. Interessante isso, né, que vem repetindo sempre essa questão do livre-arbítrio e da vontade. Né? Várias questões perguntam sempre aquela vontade que nós temos que ter de fazer isso ou aquilo. Né? E o Kardec comenta aqui. Ademais, sempre confunde duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral.
A fatalidade que algumas vezes há só existe em relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que depende de vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Olha que o comentário aqui é perfeito, né? 862. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todo o seu empreendimento. Não se pode chamar isso de fatalidade? Interessante que o Kardec vem insistindo nessa questão aí da fatalidade, né, das coisas que acontecem. Assim. A pergunta dele vem sempre levando a isso para ficar bem claro essas questões. E aí os espíritos respondem: será uma fatalidade? Se ele quiser dar a esse nome, mas que decorre do gênero de existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creias que seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com a sua inteligência e aptidões. Grandes probabilidades têm de se afogar quem pretender atravessar a nado um rio sem saber nadar. Ou mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que tivesse em relação com as suas faculdades. O que perde são o seu amor próprio. O que o perde, né? São o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria, que o fazem considerar a vocação, o que não passa de desejo de satisfazer certas paixões. Fracassa por sua culpa. Mas, em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Como, por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta, que morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Oito meia três. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes os homens a enveredar por um caminho de preferência a outro. Ele não se acha submetido à direção da opinião geral quando a escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui um óbice ao exercício do livre-arbítrio? São os homens, e não Deus, que fazem os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisesse, poderiam libertar-se de semelhante julgo. Por que então se queixam? Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo deve lançá-lo ao tolo do amor próprio, de que vêm cheios e que os fazem preferir morrer de fome a infligi-los. Ninguém leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhe levará em conta o sacrifício que fizeram de suas vaidades. Não quer dizer isto, não quer isto dizer que o homem deva afrontar sem necessidade daquela opinião, como fazem alguns, em que há mais oralidade do que verdadeira filosofia.
Tanto distinto há em procurar alguém ser apontando o dedo ou considerando animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente e sem orar, desde que não possa manter-se no alto da escada. 864. Assim como há pessoas que a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhe sai bem. A que atribuir isto? De ordinário é que essa pessoa sabe conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga. Fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. Oito cinco. Como você explica que a boa sorte favorece algumas pessoas, as quais nada têm que ver à vontade, nem a inteligência? No jogo, por exemplo. Alguns espíritos são escolhidos previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. 866. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Essa é a questão chave, né? Importante. E aí vem, né, a resposta por quê, né? Tu mesmo escolheste tua prova. Nós mesmos escolhemos, né? Quanto mais rude ele for, melhor suportares, tanto mais te elevará. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior a dos felizes deste mundo. Atento que o espírito, na sua maioria, procura provas que lhe sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente o bem, a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quanto mais não seja pela ausência da dor. Ali, essas respostas melhores estão nas questões 525 e seguinte, né, que nós estudamos. E na 867. De onde vem a expressão nascer sobre uma boa estrela? Antiga superstição que prendia as estrelas aos destinos dos homens. A alegoria que algumas pessoas fazem, a tolice de tomar ao pé da letra. Bom, seria isso que eu preparei, porque vamos entrar num outro assunto, e como não daria para terminar o outro assunto hoje, que é um pouquinho longo, eu resolvi parar por aqui, né? Para a gente poder conversar um pouquinho também sobre isso, né? Então, a partir de agora está aberto aí para comentários, né? A gente conversarmos um pouquinho. Se quiser comentar, perguntar, um tema bem interessante. Acho que seria interessante que eu acho bacana a gente conversar sobre, por exemplo, as tendências às quais nós reencarnamos, né? Que eu acho que é importante essa análise, que dá para a gente dar uma sequência num raciocínio em relação a essa questão essas questões da fatalidade aí, né? Tudo que você tem que analisar,
você pensar sobre como você veio, quais suas, se você veio com más tendências, essas más tendências influem nas tuas decisões, que eu imagino. Porque se você não prestar atenção, você continua com aquelas percepções de outrora, vamos dizer, de encarnações passadas, porque nós todos viemos aqui com essas provas e expiações com extremas dificuldades e más tendências, né? E aí fica difícil de você tomar boas decisões para você seguir um caminho correto. Principalmente não ficar reclamando das coisas que vão acontecendo ruins, que fazem a gente sofrer, né? Então, eu acho que o principal é fazer uma autoanálise em relação a isso, a quais são as nossas tendências, nossas más tendências que levam a gente a tomar decisões erradas, e aí ter decisões difíceis na vida, né, que podem prejudicar a gente, depois você fica se culpando, por que que, né, eu fiz aquilo, aquele outro, tomei aquela decisão errada, ou fiz algo errado, e aí ficar reclamando de coisas que aconteceram, né, e até justificar essa questão do destino, era para ser assim, né, a vida me trouxe a essa consequência, e na verdade não é, você poderia ter mudado, em função disso que a gente está estudando aqui, né, se você tivesse uma vontade firme diferente, uma decisão, uma opção diferente, poderia mudar o teu destino, vamos dizer, né? Esse destino que você está reclamando, por exemplo, que deu errado alguma coisa. Então, acho que às vezes faz parte essa questão da reflexão em relação a essas tendências que nós temos, né? De tomar decisões erradas, de comportamento, de tudo, né? Penso eu, que temos que considerar isso. Você falou perfeito. É assim, só que a gente tem que. O texto ali deixa bem claro, e para mim eu não tenho dúvida disso, né? Que quando ele fala ali das questões que nós vemos aqui, são sempre questões ligadas às questões físicas, né? O meio que você vai conviver. As tendências e as questões dos nossos vícios e hábitos são questões morais que nós trazemos de outras vidas. Então não é que e outra. Normalmente as nossas escolhas, ou junto com nossos amigos espirituais, ou quando é imposta por Deus, aí na frente, para frente, vamos estar um pouquinho, que às vezes algumas encarnações são impostas, que a gente tem que passar, ela sempre visa, vamos dizer assim, essas dificuldades, essa maneira que nós passamos, ela sempre nos visa para que nós possamos burilar essas imperfeições que você colocou. Né? Aí vai a nossa vontade de querer mudar. Então, se eu estou passando por muitas dificuldades, em algum sentido de relacionamento, de coisas assim, aí a gente tem que pensar assim, puxa, o que eu tenho que aprender dessa lição? O que eu não entendo é isso? Né? Que às vezes as coisas elas vêm exatamente para que nós possamos aprender e nos modificarmos aquela lição, né? Porque é para isso que vem a reencarnação, ela vem sempre nos proporcionar, vamos dizer assim, ferramentas, meios para que nós possamos mudar as nossas questões morais, né? Nós comentamos já, inclusive nos outros anteriores, aquela questão da paciência, da revolta. Peraí, se eu venho com revolta, então às vezes eu escolho, nasci, porque eu tenho muito problema disso, nasci numa família de bastante conflito, exatamente para conseguir desenvolver e aprender a controlar todas essas situações. Então é bem interessante que a gente coloca. Nós temos que ver exatamente isso. Putz, mas qual a dificuldade que a gente falou lá dos talentos ou das nossas imperfeições, aí, nossos equívocos, que está repetindo? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que aprender sobre isso? Eu sempre faço essa reflexão, sabia? Quando as coisas começam a colocar, e eu sempre oriento as pessoas também, poxa, faz uma reflexão assim, o que eu tenho que aprender de tudo isso? O que eu não aprendi sobre tudo isso? Por que isso está repetindo, né? Eu já sei algumas coisas que se repetem, com o tempo repete de novo. Repete, fala, poxa, alguma coisa eu ainda não aprendi dessa lição, porque senão eu não repetiria, né? Se eu aprendi a lição, o aluno passou de grau, ele vai para frente e não precisa aprender. E se eu estou tendo dificuldade ainda nisso,
que eu tenho que mudar, né? Senão eu vou passar outra vida, outra reencarnação, repetindo, até que aprenda a lição, né? Aí eu não preciso mais passar por aquela experiência que eu já compreendi, né? Porque é muito comum, né, as pessoas se vitimizarem. É, Então, elas falam assim, ó, por que que acontece só comigo? Por que que está acontecendo isso comigo? Como se acontecesse só com elas e como se fosse alguma coisa pré-determinada, que é aquilo que está acontecendo. Mas elas fogem de uma reflexão, eu penso. é, Porque, por que que está acontecendo? Então, vamos analisar, né? Por que que não pensar, será que eu não estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu não estou tomando uma direção errada da minha vida? Em relação a tudo, eu digo, é. né? Em relação ao comportamento, às decisões, à vontade, uma série de questões. Então, muito provavelmente, essas direções estão erradas, o caminho não está correto. Você, bom, então, já que não está dando certo aqui, vamos fazer uma autoanálise, né? Vamos mudar de direção para ver se dá certo. Né? Ou então fazer uma análise, será que eu estou me comportando de forma adequada com as pessoas, meu trabalho, comigo mesma, porque tem muita gente que não tem nem amor próprio, né? Não percebe. Por isso a importância, né, da gente auxiliar, realmente. Às vezes a pessoa realmente não percebe. E a gente até, que trabalha em casa espírita, sabe que muitas pessoas são influenciadas espiritualmente, né, principalmente quem tem mediunidade, sensibilidade, a gente sabe que também tem essa questão que prejudica também, né? E, de repente, pode demorar esse processo até a pessoa despertar, né? É a vontade, né? Porque deixa o texto bem completo. Até um dia que ela tenha vontade mesmo, falar, eu quero superar isso. Porque senão fica que nem os textos colocam, estudando ali, as pessoas vêm arrumando, você comentou também, inclusive, fica pensando, desculpa, né? Os espíritos atrapalham. Tudo bem, nós sabemos, você falou certo, os espíritos às vezes influencia, mas será que é a minha vontade de superar isso, de aprender como lidar com isso, buscar ajuda, né? Ela tem que querer, desejar e aceitar ajuda, porque senão é muito cômodo dizer, né? Se não fosse aquele espírito, se não fosse isso, fosse aquilo, mas o que eu tenho feito, né? Eu sempre falo para as pessoas, às vezes eu pergunto para as pessoas, como que está a sua religiosidade. Eu não falo de religião, de ser espírita, a religiosidade é aquela religação com Deus. Eu tenho. Peraí, você tem orado? Você tem buscado alguma coisa para você, né? Se religar com Deus? Você vai culpar quem? Vai culpar os espíritos ou você mesmo por estar relapso, né? Sobre essas questões e ficar só deixando se levar pelos atraindo os espíritos maus, né? Os obsessores ali, você está atraindo, então, se você quando começa a religar, buscar outras questões que possa te ajudar no teu melhoramento moral, né? Seja numa casa espírita, numa religião qualquer que faça refletir com a religação com Deus, essas coisas começam a diminuir. Por quê? Ela começa a mudar a sintonia, né? E os espíritos não alcançam uma ideia, ela tem que ter a vontade, né? O desejo, tem que querer. E cabe a nós, eu acho, no espíritas, ajudar nisso, né? Concordo com você, esse é o nosso papel, né? Fazer que as pessoas reflitam sobre essas questões e comecem a fazer essas mudanças íntimas, né? Dentro dela. É interessante porque a gente que trabalha com pessoas, em casa espírita já há bastante tempo, eu estou numa situação que é inusitada, assim, muito difícil acontecer isso que está acontecendo, mas só para ter uma ideia, porque acho que tem a ver com isso que a gente está estudando hoje, no passe magnético, impressionante, a pessoa simplesmente fica, assim, totalmente revoltada com a situação dela de hoje em dia, uma situação familiar extremamente revoltada, isso há bastante tempo. Você conhece a pessoa, Pereira, talvez você vá deduzir quem que é. Muito revoltada, então, ao ponto de dizer assim para mim, você me diz o que que eu tenho que fazer. Ou então, veja se tem um espírito que vai dizer alguma coisa aqui do que eu tenho que fazer, porque eu não sei mais o que fazer, porque. E daí reclamando das questões familiares, da dificuldade, né, que essa pessoa tem na família. E aí, a gente tenta explicar tudo isso, né, toda essa questão. E aí, inclusive, dá opções, porque daí a pessoa fala das suas questões pessoais, e você pode dizer, olha, é possível fazer isso, aquele outro, isso aqui, e isso que a pessoa tem noção
do espiritismo, conhece o espiritismo, e assim, ali na trama dessa pessoa que né, tá fazendo o tratamento do passe magnético, ela entende, mas é uma revolta tão grande que ela não consegue, e dá para ver nitidamente que é justamente isso que nós estamos vendo aqui hoje. Ela tem um comprometimento familiar, o qual ela está treinando a paciência e lidando com esse comprometimento que ela tem familiar, porque ela realmente não tem muita saída a não ser meio que ficar responsável pelas pessoas da família. Então, mas essa pessoa, ela se anula, e daí está se prejudicando fisicamente, mentalmente, psicologicamente, então é uma situação delicada. Só que tem opções, mas ela exige um esforço dela. É. E esse esforço dela e essa vontade dela é que pela dificuldade acaba se revoltando. Esse é o problema, né? Aí a pessoa se revolta e aí fica bem difícil, porque muito provavelmente se continuar assim vai adoecer, não vai aguentar, né? Ao invés de segurar o tranco, né? Tem que ter ali uma força interior, uma vontade, uma intuição de ter a paciência necessária e fazer o que tem que ser feito, né? Difícil a situação. É difícil. Eu conheço também, a gente trabalha há muitos anos aí com magnetismo, já vi várias pessoas chegando assim. O que que a gente faz, né? Aí que vem a primeira parte. A parte nossa, vamos dizer assim. Quase sempre esses nomes, nessas situações, nós orientamos a pessoa e levamos o nome para os grupos de obsessão, né? Você sabe disso. E o que que é a questão do grupo de obsessão? Que às vezes existe uma trama tão forte, igual tá ali, que a pessoa não consegue, às vezes, utilizar o livre-arbítrio dela de maneira consciente, né? Porque a influência é grande. Quando a gente faz esse trabalho no grupo de desobsessão, que acolhe as entidades, dá um alívio para a pessoa. E aí, em alguns casos, muitas vezes, aí que é a oportunidade da pessoa, vamos dizer assim, usar o seu livre-arbítrio sem influência dessas entidades e tomar algumas decisões que possa realmente favorecer ela superar essa dificuldade. Só que às vezes não acontece isso também, né? Nós sabemos disso, que muitas pessoas, às vezes, quando se alivia tudo isso, se essa pessoa não é espírita, ela desaparece, né? Ela não vê mais no trabalho e tal, que fica bem, né? E eu tive vários casos que eu atendi, né, situações parecidas assim. A pessoa vinha, melhorava, fazia todo esse trabalho que eu estou falando aqui, orientava tudo, dava passe, 2, 3 semanas, um mês, 2 meses, aí a pessoa ficava ótima, perfeita. Começava a vir, aí melhorava, subia, você não via mais falar da pessoa. Aí na casa espírita. Aí passa, você sabe disso, passa 1 ano, 2 anos, quando vê, tá lá a pessoa de novo, do mesmo jeito. Quer dizer, e aí às vezes até algum questionamento, algumas pessoas me questionaram sobre isso, se realmente valia a pena insistir. Eu penso assim, nosso trabalho não é julgar as pessoas, né? Eu não vou buscar ninguém atrás, mas se a pessoa chegou até mim para tomar o passe ali ou para procurar o trabalho, eu vou atender. Só que a gente vai sabendo, só que a gente começa a ser um pouquinho mais firme com essas pessoas, né? E algumas delas, às vezes, com 1, 2 vezes depois melhora e tal, e segue o caminho certo. Mas sempre vitimando, né? Essa questão da vítima, vítima, é vítima, é fácil você se vitimizar. Então, existem essas situações assim, e nós, como espírita, dentro da casa espírita, nós podemos ajudá-la. Só que, às vezes, a gente percebe essa situação que você comentou assim, que a pessoa parece que não sei, né, falta aquela vontade firme, por mais que você. Até tem um ditado que que sempre comenta, você pode levar lá o animal lá na beira da água, mas só beber água quando tiver sede, né? Então, às vezes, eu tenho que fazer ele sentir sede, sentir vontade. Por isso que vem as provas, né? Eu acho que é aí que está a questão. Por isso que ele coloca no texto ali, inclusive, que às vezes acontece algumas coisas tão fortes que dá um choque nela, assim, um acidente dela, da família, coisa assim,
que daí ela desperta, né? Muitas vezes tem que ser assim, meio da forma meio violenta, né? Por isso que as escolhas, às vezes, tem que passar bem por isso, a escolha que nós fazemos, para essas pessoas, às vezes, para ela fazer uma mudança moral, de comportamento, às vezes ela tem que passar por algumas experiências, às vezes, bem... É porque é delicado você comentar sobre essas questões familiares, e até eu penso muito antes de falar essas coisas, porque é muito delicado essas questões familiares, mas eu sempre penso o seguinte, tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que acham que precisam ficar ali, vamos supor assim, grudado no filho, grudado no pai, na mãe, fazer tudo o que eles querem, é minha obrigação fazer isso, minha obrigação fazer aquilo, daí faz tudo. Só que não, né? Só que não mesmo, a minha opinião, não mesmo. Você está tolhendo todo o livre-arbítrio da outra pessoa, ou do esforço da outra pessoa, do trabalho da outra pessoa. E o que a outra pessoa precisa fazer? Nada? Você vai fazer por ela? Então, que mérito ela vai ter nessa encarnação dessa pessoa? Ela também tem que trabalhar, ela também tem que agir, ela também tem que se esforçar, sofrer se for necessário. Eu acho isso bem delicado. Algumas vezes eu comento sobre isso, né, que as pessoas não se tocam, não percebem isso, fazem, é minha obrigação, eu tenho que fazer isso tudo pela pessoa. Tem, mas tem um limite, né, até o momento que você tem o teu caminho. Você tem o teu caminho e pode auxiliar as pessoas. Tem que ver qual é o seu limite. Tem que trabalhar para se doar para as pessoas, ou da tua família, ou outras pessoas em geral, mas não pode se prejudicar em função disso. E também não pode tolher, né, as ações das outras pessoas. E, né, se fica protegendo demais as pessoas, ela não consegue evoluir, porque daí ela fica sem ação, não precisa fazer nada. Eu até tenho uma situação assim que eu já ouvi isso aí algumas vezes, então, pai ou a mãe chega falando assim, puxa, mas eu amo tanto ele que eu não consigo dizer não. Puxa, mas que amor é esse? Por exemplo, Errado, um filho de errado. 17, um filho de 17 anos quer dirigir o carro, né? Aí como que ela tem que, pela ausência talvez de não ficar junto lá, não, eu não consigo dizer não para ele, deixa. E acontece acidente e tantas coisas terríveis. E assim por diante, uma criança pequena, às vezes você tem que dizer não. Se você ama, realmente você quer o melhor para ele. Ele tem que ter um limite, saber o que é ele. E aí eu falo, você tem que ganhar seu dinheiro para você sustentar você próprio, tem que dar essa oportunidade à pessoa. Não, mas eu não consigo deixar ele fazer, que nem fazer comigo. Eu conheci dentro da família nossa, tem pessoas mais ou menos assim, sabe? Que o filho hoje tem quase 30 anos e parece um moleque, porque a mãe, sabe aquela história assim de arrumar roupa, não sei o quê, que tá. Pô, gente, para com isso, né? A pessoa não sabe, não se virou porque a mãe, mas é que eu amo tanto. Aí isso é amor, né? Isso não é amor, porque o amor na essência verdadeira você tem que preparar a pessoa para a vida, ela tem que ter a experiência dela. Aí você falou, não, mas eu não vou deixar o meu filho meu. Peraí, o teu filho tem que aprender a lição dele, ele tem que saber os valores das coisas, do dinheiro, do trabalho, da responsabilidade de cada um, né? Mas não, né? É meio egoísta isso, né? Eu acho que é meio egoísmo mesmo. A pessoa, não, mas eu jamais vou deixar. Então ela não sabe nem Porque a passar. gente sabe, porque a gente sabe que tem as ligações espirituais, né? E muitas, às vezes, muito fortes, né? Ligações familiares são fortes e algumas são fortíssimas. Então, as pessoas ficam meio que dependentes uma das outras, ou então tem aquelas relações tóxicas. Isso existe muito. E aí é horrível. Simplesmente as pessoas têm muitos prejuízos, porque não conseguem evoluir da forma, né, correta, porque não têm liberdade para seguir o seu caminho evolutivo, ficam presas uma à outra, numa relação tóxica, às vezes, muitas vezes, familiares ou não, né? E aí eles se prejudicam, né? Infelizmente. Bom, pessoal, a Adriana, a Juliana, olha, só nós estamos comentando aqui, pode comentar também, pode falar. Não, nós ficamos, né, falando, né, Juliana? Pode falar. Assim, bom, a Ana que fez o meu tratamento, ela me auxiliou muito nessas questões, né, do livre-arbítrio, de ter mais autoconfiança. E recentemente tive uma situação que eu consegui dizer não. E fui cercada, não por uma, mas por 3, né, as mesmas de sempre. E consegui dizer não. Senti a energia, mas me mantive firme
O que aconteceu? Simplesmente me ignoraram, eu acho que nem viram mais as minhas mensagens. E aquilo foi um alívio para mim, porque eu sempre tive muita dificuldade de falar não, de sair desses relacionamentos tóxicos de família, porque, eu preciso responder meus familiares, eu preciso ter aquela aceitação, ser, né, porque são pessoas mais de idade, e muitas vezes eles não respeitam a nossa opinião, né. Então essa questão de a gente conseguir sair desse vínculo, desse círculo, é muito importante você ter uma autoconfiança, fazer um tratamento para conseguir sair dessa situação, que depois você consegue ter segurança, confiança para resolver a sua vida em etapas. Claro que o ser humano ele sempre vai ter recaídas, mas o importante é você saber que você é capaz de dizer não e sair daquela situação. E para mim isso é muito importante, dizer não, mesmo que o outro fique magoado, sentido, até porque são situações que a gente que o outro tem que entender. Até por ter mais idade, tem que ter essa questão do amadurecimento, né. Então eu cresci num ambiente que eu sempre tive que fazer as vontades dos mais velhos, e assim, fazendo sempre coisas que eu não gostaria e lugares que eu não gostaria de estar. E hoje eu vejo que eu tenho essa liberdade de falar: hoje não dá, agora não". Isso é muito importante pra gente. E a gente vai se evoluindo também, a aprender a ter as suas próprias decisões, a conseguir tomar suas atitudes em determinados momentos sem influência, porque muitas vezes nós vamos num tratamento e sempre vem alguém para querer nos: "Ah, isso não adianta, mas será mesmo que vale a pena, né?". Mas eu acho que é questão de se manter firme e forte até o final, porque sempre vai ter alguma coisa para nos desestimular, mas você sabe, quando você coloca um foco, você vai até o fim. Então isso que é muito importante. Às vezes, os pacientes que vão até o magnetismo acabam sendo influenciados por outras pessoas, né, mas o importante é que uma hora aquela pessoa vai despertar. Cedo ou tarde ela vai conseguir, né, tomar a decisão que ela precisa. A influência existe dos dois lados, né? Tanto a negativa como a positiva. E a pessoa aceita, às vezes, a negativa, né? Esquece das positivas. É que o texto coloca lá, se você tem a vontade tua é firme. Então você supera isso. Só que às vezes essa vontade é meia fraca, ali, vai tá, que eu vou te agradar, que não sei o quê. Falou, fulano falou, mas é a sua vontade, né? Então nós temos que aprender a acreditar, que diz assim, amar o próximo como a si mesmo. Olha bem, como é que eu posso amar o próximo mais que a mim mesmo, né? Não, eu tenho que amar eu tenho que amar o outro igual eu me amo também, senão eu vou deixar fazer isso. Ele coloca aqui no texto que a gente está estudando hoje, a questão das nossas relações sociais. Aí eu vou fazer isso porque faz parte aqui do meu relacionamento social, da minha família, tudo. Mas está certo isso? É correto? Então nós temos que aprender a superar isso, né? Respeitar, claro, ser educado, mas não, hoje eu não posso, hoje não tá, hoje não tenho condições, não quero. Mas não tenho que ir, ué, eu não posso. Sabe que eu sou até meio chato, às vezes, assim, questão de família, porque quando eu falo assim, eu falo, não, hoje eu não vou, não posso, sabe? Eu sou meio chato nessa ponta, assim, porque eu acho assim, poxa, se eu não tenho condições, por que ele não vai me respeitar? Porque senão você vai deixando se levar sempre pelos outros, e eu? Isso é bom para mim? Pode ser bom para ele, mas para mim será que é bom? Essa questão é muito interessante, né, da vontade que vocês trouxeram aí. Eu acho que remete diretamente ao estudo de hoje, porque essa vontade, para ela existir, eu acho que ela está diretamente ligada ao nosso autoconhecimento. E a gente, assim, tem bastante dificuldade, né, para estar trazendo esse olhar para a gente mesmo. Então, quando a gente consegue desenvolver esse exercício, né, do autoconhecimento, a gente vai conseguindo amadurecer para daí conseguir se posicionar perante as situações da vida, eu falo, né,
pela minha experiência de vida, é claro. E com isso, para as coisas acontecerem, a gente vai se fortalecendo internamente para essa vontade se manifestar, né? Tanto de fazer as coisas ou de não fazer quando necessário também, porque quando a gente não tem essa compreensão, é muito difícil falar um não, e a gente vai assim ficando refém, né, nas nossas relações. Eu sinto assim. E o estudo é muito importante, o nosso amadurecimento, né, espiritual, porque assim, eu estudei o evangelho e eu fui assim descobrindo tanta coisa que eu falei, meu Deus, quando a gente descobre que a gente é responsável por tudo, porque a gente passa a vida inteira colocando a culpa no outro, de tudo que aconteceu, que não aconteceu, né? O que que é fatalidade, o que que não é, por que aconteceu isso, por que que não aconteceu. Então, quando você para um dia e descobre, depois de muita luta, que é tudo por sua conta, aí é outro choque maior, né? Aí você tem que, como é que fala assim, tipo, meu Deus, eu sei que eu passei por isso, estou passando. E agora? Agora sou eu comigo mesma. Não tem ninguém para eu culpar, não tem ninguém para eu reclamar, eu é que tenho que fazer tudo por mim, me entender, continuar no meu processo de educação, de reeducação, né? Então, assim, é difícil, e assim, a gente normalmente busca uma casa espírita, achando que a casa espírita vai fazer milagre, né, conforme o relato da Ana aí, me fala o que que eu tenho que fazer, e é assim mesmo, só que não tem receita, né? Assim, que não seja a gente mesmo se esforçar para a gente ir mudando e as coisas vão melhorando gradativamente. É isso que eu queria falar. E essa questão da fatalidade também do texto, né? É muito interessante, não tem fatalidade. Está tudo diretamente relacionado com o nosso livre-arbítrio. Não sei se era isso, eu entendi isso. Perfeito, Adriana. Perfeito, querida. É exatamente isso que a gente estava comentando aqui. Você só fechou aqui a nossa conversa. Muito, muito bom mesmo. É isso aí. A nossa reflexão de autoconhecimento e para você realmente amadurecer e poder tomar as boas decisões. Perfeito, Adri. Isso aí. Pois é, foi o que eu entendi. Quero aproveitar para agradecer essa oportunidade, o convite da Ana, né? Porque é muito bom, a gente tem que estudar, tem que ler, para a cabeça da gente ir abrindo, porque senão também a gente fica muito na condição de só receber, condição muito cômoda de ir, sentar na casa espírita, ouvir uma palestra e tudo, e a gente precisa estudar, porque a doutrina é maravilhosa e ela nos traz, né, muita coisa, muita informação para abrir as nossas cabeças. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês e espero continuar com a graça de Deus. Obrigada. Sempre bem-vindo. Então, é isso aí, né? O Espiritismo, até muitas pessoas têm aquele hábito de dizer assim, Jesus morreu na cruz para nos salvar dos pecados. Um dia eu falei, mas não foi isso. Se você quer acha que é muito fácil dizer que o outro morreu para me salvar do meu pecado? Não é isso. Agora sim, ninguém quer seguir o estudo, né? Estuda-se o Evangelho de Jesus, né? Aí sim, você consegue a tua salvação, a tua evolução com o ser espiritual. E é assim com a filosofia espírita. O espiritismo não salva ninguém, ele dá o caminho, né, você colocou ali. Cabe a nós, né, fazer as nossas escolhas, mas ele mostra o caminho, ele nos ensina, ele nos abre a nossa mente para nós entendermos um pouquinho de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Então, a partir que você começa a conhecer isso, você colocou. Não, foi eu que escolhi. Se eu estou passando isso, é porque eu ainda não aprendi a lição e eu tenho que passar por essas experiências. Perfeito. Gente, bacana, né? Acho que é isso mesmo. Quem vai fazer a nossa oração de encerramento hoje? Nosso horário já está passando um pouquinho. Faz aí, Juju. Hoje eu vou passar as honras para Adriana. Gostei muito da fala dela. Mas é o primeiro dia dela, vamos botar ela no fogo, coitadinha. Deixa que eu faço, então.
né, Adri? Isso que eu faço hoje. Daí ela faz nas próximas aí, tá? Então, vamos lá, gente. Então, vamos acalmar agora, fechando os olhos, acalmar os nossos pensamentos, encerrando agora essa reunião super produtiva, que possamos seguir acompanhados por essa espiritualidade protetora que nos acompanhou nesse estudo, agradecendo, assim, todas essas intuições, as percepções que pudemos adquirir através desse conhecimento, que possamos seguir cada vez mais fortes, cada vez mais em equilíbrio através desse estudo, e que possamos irradiar todo esse nosso conhecimento em forma de luz, passando tranquilidade e paz para as pessoas próximas de nós, para as pessoas que nós que nós podemos acolher e nos aproximar, e seguir assim a nossa evolução. Que assim seja. Deixa.